Profeta apóstolo, faz-nos entender sobre este tema: profecia, revelação ou adivinha? Será que nos dias atuais Deus ainda fala por intermédio de um profeta? Bom, para poder enquadrar os telespectadores quanto à sua questão, Exatamente. é importante com que possamos nos recordar que nós não somos os primeiros humanos a estarmos na Terra. Antes de nós, houve milhares de gerações, séculos, reis, homens poderosos já passaram nesta terra. E o Criador deu a cada homem um tempo determinado para poder viver aqui ou para poder estar na terra. E por sua vez, Deus sempre... Para isso devemos ir nas Sagradas Escrituras. Vendo de Gênesis ao Apocalipse, devemos procurar nos questionar como Deus sempre conduziu o seu povo, como Deus salvou o seu povo. E este Deus, ele muda, ele é o mesmo de ontem, ou é um Deus que alterna a sua maneira de agir, alterna a sua maneira, a sua forma de conduzir o seu povo. Então veremos a resposta da tua questão em Amós capítulo 3, versículo 7, que diz que certamente o Senhor eterno não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Do tema abordado, é necessário nós definirmos o que é a profecia e o que é a revelação, a fim de podermos enquadrar então todos os telespectadores, todos quanto têm a oportunidade em podermos acompanhar a este momento. Veremos que a profecia usa uma pessoa e fala através desta pessoa. E a revelação, não é? É trazer algo oculto ao conhecimento das pessoas. Se a revelação é trazer algo oculto ao conhecimento das pessoas, Amós 3:7, e as Escrituras nos diz que o Senhor eterno não fará nada. Quer dizer, Deus não faz nada sem que primeiramente revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ali encontramos categoricamente a tua resposta, e eu posso até ir ainda mais nas Escrituras, em Mateus capítulo 23, versículo 30. Os fariseus, diante de Jesus de Nazaré, eles diziam a ele: mas, olá, se nós estivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. E Jesus censurou-lhes. Isto está descrito no versículo 31 e 32 do mesmo livro de Mateus. Censurou-lhes dizendo: hipócritas, vós sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. E no versículo 34 do mesmo Mateus 23, a promessa é dada: eis que eu vos envio profetas. E o João, o discípulo a quem de Revelação, capítulo 22, versículo 6, que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. Então, vendo estas escrituras, estas evidências, com certeza que a resposta é sim. Deus ainda fala por meio dos seus profetas. Mas ele fala, desculpa, seu profeta, mas ele fala com quem? Com um membro, com qualquer, com um ministro, ou fala simplesmente com os profetas? Bom, com a tua questão, é bom também com que posso levar aos telespectadores que estão a acompanhar na Bíblia. Porque nós não somos os primeiros a existirmos na Terra. Antes de nós, pessoas já existiram e já trilharam e já tinham os mesmos objetivos que você e eu temos, que é a salvação. A salvação em Cristo, nós não somos as primeiríssimas pessoas a ter este desejo. Já houve pessoas antes de nós. E Cristo sempre salvou o seu povo. Bem, indo para a sua questão, podemos chegar lá no livro de Êxodo,
não é? No livro de Êxodo, nós veremos de que Moisés estava lá com o povo, e o povo estava na montanha, e por sua vez, Moisés deu a instrução ao povo. O povo teve medo, e o povo disse a Moisés: Moisés, para que nós não morramos, deixe com que Deus fale por meio de ti, e você fale por meio de nós. Então, através desta escritura, temos a tua resposta de que Deus não fale com qualquer um. Deus fala somente através de um profeta mensageiro vivo. É um profeta porque Deus ali, o povo ali, colocou Moisés como um meio entre Deus e eles. Ok. Moisés era a boca de Deus. Deus falava com Moisés e Moisés reportava ao povo. Agora, eu não sei se este Deus é o Deus cuja a história narra-nos, não é? É o Deus a qual o irmão Paulo narrou em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se é este Deus que o irmão Paulo narrou, este Deus para mim, ele só fala por meio dos seus profetas, porque ele nunca falou por meio de um pastor, ele nunca falou por meio de um evangelista, por meio de um pregador, mas Deus sempre fala por meio de um profeta, não de uma forma geral e assim por diante. E na classe profética, é importante também que eu, realizando este ponto, posso abrir um parênteses para que os nossos telespectadores não se percam, no sentido de que há três classes. Há o profeta mensageiro, aquele cujo Deus fale com ele diretamente e dá-lhe uma mensagem para toda a terra, ok? Há, por sua vez, o profeta de ministério, que é o profeta de ministério, sim, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, aquele que Deus também fale com ele e que ele, por sua vez, reconhece a autoridade do profeta mensageiro, que é o profeta maior. Há o dom de profecia, segundo 1 Coríntios, capítulo de número 12, não é? O dom de profecia, a qual este dom é para mulheres, crianças, idosos, seja quem for, e isto é algo no momento. O Espírito cai aqui no momento e Deus usa-te neste momento. Você fala por palavras de conhecimento só nesse instante, mas Deus pode até nunca mais falar contigo, ok? Ou falar contigo somente naquele exato momento. Isto é o dom de profecia, segundo 1 Coríntios 12. E por sua vez, conforme eu disse, eu realcei 4, não é 4, mas 3. Okay? Nestes 3, o profeta mensageiro é que é o representante, o embaixador de Deus na terra. Ou seja, neste exato momento, Deus só fala por intermédio de um profeta. É isso que o apóstolo está aqui a dizer sobre isso? Bom, vejamos, para poder também responder, é necessário com que também eu possa levar os nas Sagradas Escrituras, de modo com que possamos então nos contextualizar ou nos posicionar para que a resposta não seja imaginada ou não seja vista ou não seja julgada que é simplesmente minha imaginação. Sim, vamos ver o que, por exemplo, vamos ir no livro, vamos ao primeiro, o livro da Bíblia. A Bíblia que nós temos, o livro de Gênesis. Okay? Em Gênesis nós vamos encontrar nos dias de Noé. Noé, quem era Noé? Bom, eu penso que um ou outro pode já conhecer, que esteja a nos acompanhar. Para quem não saiba, bem, eu recomendaria a poder ler a Bíblia, ou então também posso dar aqui um ênfase de quem era Noé. Noé era o representante de Deus em seus dias. Okay. Agora, existiam quantos Noé nos dias de Noé? Havia quantos Moisés nos dias de Moisés? Okay. Havia quantos Isaías nos dias de Isaías? Será que, além de Jesus de Nazaré, Deus também falava também com outro profeta mais? Quando Abacuque estava na terra, fora de Abacuque, também havia uma outra boca de Deus na terra. Bom,
talvez as pessoas possam não compreender. Você e eu temos quantas bocas? Em condições normais, o ser humano tem quantas bocas? Não digo em casos especiais, em caso de desinformação. Como é que é? De um problema congênito ou algo do gênero, não sei bem o termo, sou leigo na matéria real. Ok. Fora desses aspectos. Um ser humano em condições normais tem quantas bocas? Um ser humano. Uma. Então significa que só pode existir um profeta cá na Terra. Muito bem. Se o ser humano só tem uma boca, então Deus também só pode ter uma boca. Mas, apóstolo, como eu posso identificar que este profeta realmente é um profeta verdadeiro? Bom, eu volto a realçar que, dando ênfase ou dando novamente o realce do que eu já disse, nós não somos os primeiros a existirmos. Antes de nós, milhares de pessoas e homens já estiveram na Terra. E pessoas já buscaram por isso, as pessoas já se questionaram por isso. Okay. Deus já conduziu o seu povo antes de Deus conduzir-nos hoje. Como identificar um verdadeiro profeta? Bom, para isso eu vou novamente ir nas Escrituras. Eu falarei da Bíblia. A Bíblia é como os anais. Anais são as provas dos anos anteriores. Para um estudante do ensino superior, estamos no mês de julho, hoje é 25. Penso que em alguns lugares já começaram o preparatório, em outros lugares vão começar no início de agosto. Lá no preparatório, em que eles estarão lá, então vejamos, eles por sua vez vão poder ter prova dos anos anteriores. O ano letivo passado, não este que terminou 2023-2024, mas o outro, 2022-2023, houve pessoas que testaram. Então, os candidatos para este ano letivo 2024-2025, eles poderão obter lá no preparatório as provas dos anos anteriores, 2022, 2023, de 2019, 2010, 2015, assim por diante. Estas provas, eles lá vão conseguir resolver estas provas lá no preparatório. Mas agora, um estudante que neste momento está a se preparar em um preparatório, será que pelo facto dele conseguir resolver as provas de 2010, 2012, 2008, 2018, 2022, 2023, até mesmo de 2023, 2024, ele resolver lá no preparatório, sem que faça as provas, para que vai ser no final de agosto, sem que ele faça as provas no final de agosto, a prova a qual ele tem que testar para poder estar apto ou não, sem que ele faça estas mesmas provas, por facto dele resolver já aquelas provas dos anos anteriores, isso já faz com que este estudante seja apto para este novo ano letivo que se avizinha, sem que ele faça a prova que ele tem que fazer? Não. Bom, a tua resposta é sábia e muito bom, e é natural. Qualquer pessoa honesta responde desta maneira, porque na prática e na realidade não. É assim também conforme a Bíblia. A Bíblia, ela, são provas de gerações passadas. Pelo fato de você e eu lermos a Bíblia e compreendermos de que não, Jesus Cristo foi crucificado, foi humilhado, foi cuspido, foi maltratado e assim por diante. E você e eu lermos essa história, começamos a chorar um pouco, ou termos uma sensação de compaixão e assim por diante. Isto não te faz de você se crer em Jesus. Okay. O facto de, por exemplo, a história diz que Jeremias foi lançado em um poço. Ou então, a história diz sobre Isaías, ele foi cortado em pedaços pelos religiosos do seu tempo. Isaías era um profeta. Agora, pelo facto de você ler a história e compreenderes de que não, o que o povo fez para com Isaías é errado, e você acreditar em Isaías, isto não te faz de seres uma filha de Deus. Isto não te dá a salvação. Agora, como identificar um verdadeiro, que é a sua questão? Porque eu gosto de introduzir, eu gosto de levar as pessoas para as pessoas poderem compreender exatamente. Como identificar um verdadeiro profeta. Bom, se haver um profeta aos nossos dias, ou se há porque há, bom, não será
alguém por simplesmente pelas suas palavras que vai poder identificá-lo como um verdadeiro profeta. Porque antes deste mesmo profeta existir, já houve outros profetas. É o que eu expliquei, dando o exemplo da Bíblia como os anais, bem dizer, como as provas dos anos anteriores. Elas servem, as provas dos anos anteriores, servem-nos para nos dar uma ideia de como mais ou menos as provas para os nossos dias podem vir. É só para nos dar uma ideia, não para nós assim, já estamos aptos, só para nos dar uma ideia, para podermos estar mais lúcidos. E também, podemos até muitas das vezes nem sequer obter as provas dos anos anteriores e termos bom êxito, mas o seu objetivo principal é termos uma ideia, no ano passado, para o curso de engenharia mecatrônica na UAN, saiu limites integrais. Então, deixa-me estudar mais limites integrais. Mas não quer dizer que neste ano vai sair limites integrais. Não. Okay. Aquilo só deu-te uma ideia para que você possa ter um foco, às vezes, ao teu estudo. Okay? Somente uma ideia. É assim também conforme os profetas. Quando nós vamos ler a Bíblia, né, lendo a história de cada profeta, como é um verdadeiro profeta? Bom, eu vou mais ir na Bíblia. Êxodo capítulo 3. O que é que diz? Nós vemos aí Moisés. Ele viu a sarça que não se consumia. Bom, ele não compreendia. Era Deus falar com Moisés. Deus a comissionar Moisés. Para até não ir muito longe em Êxodo, vamos mesmo já em Atos. Atos capítulo 9. Vamos nos encontrar aí o irmão Paulo. Quando o irmão Paulo, em Atos capítulo 9, Deus o aparece, ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo foi comissionado. Vemos então que todo verdadeiro profeta, ele tem um chamamento, quer dizer, um dia em que ele foi chamado, uma comissão, a qual eu realcei de Moisés. Quando ele viu que a sarça não se consumia, Deus disse-lhe que tira as tuas sandálias, porque a terra em que tu estás é uma terra santa. Assim, Deus lhe comissiona, lhe deu a comissão de poder ir tirar o povo que estava cativo lá no Egito. E para com Paulo, que é o mais próximo para nós, sei de que Jesus disse a Paulo de que eu sou Jesus de quem tu persegues, deu-lhe a instrução para ele poder ir em um certo lugar e, por sua vez, o anjo do Senhor vai ter com um homem, que penso que ser o Barnabé, se não estou em erro, que poderá vir até a ele e vai poder orar para ele e ele lhe fará como uma... O chamamento, em Atos capítulo 9, e a comissão a missão de que Paulo cumpriria. Do que o Deus Supremo, que é o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o Jeová, ele é o Elohim, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Fora dele não há um outro Deus e não haverá. De resto serão deuses, não há um outro Deus fora de Jesus Cristo. Comissionou-lhe, então. Podemos ver, através das Escrituras, que todo profeta, ou bem dizer, um profeta, ele tem uma comissão, um chamamento e uma comissão. O chamamento é Deus chamar-te. Esse chamamento vem por intermédio da revelação? Depende. É um ponto. Porque, por exemplo, Moisés viu a sarça ardente. O Paulo viu o que ele viu. Jeremias, Abacuque, cada profeta tem um seu chamamento. Como vai ser ou por exemplo, tem alguém que Deus falou através de uma baleia, através dele, temos aí o caso de Jonas. Quer dizer, cada um tem a sua maneira de como vai poder receber o seu chamamento e a sua comissão. A maneira difere. Deus não é uma fórmula. Por isso que ele é o Deus. Ele faz o que lhe apetece, o que ele quer. Mas podemos aqui reter que todo verdadeiro profeta, ele tem um chamamento e uma comissão. Agora, vejamos o outro ponto. Atenção que tudo quanto estou a introduzir é para responder como identificar um verdadeiro profeta. Que os telespectadores que estão nos acompanhar não se percam. Bom, o terceiro ponto, vejamos de que quando Moisés saiu de lá, após ele ser chamado, receber o chamamento e ser comissionado, ser mandatado, então
Agora lhe foi dado algo e ele perguntou: o que eu direi ao povo? Esse é Moisés. Jesus respondeu-lhe, Jesus, o Elohim, o Jeová, o Deus Supremo, diz: eu sou, enviou-te. Eu sou. Quer dizer, Jesus Cristo é o eu sou. Podemos ver isso em João capítulo 7, versículo 50 e tal. Quando Jesus disse: antes de Abraão existir, Eu sou. eu sou. Abraão se alegrou com a minha... Oh, mas você nem tem 50 anos. Estás a falar que viste o nosso pai Abraão? Você vê? Então, Jesus é o eu sou. Eu sou. O eu sou é o Jesus. É o Criador dos céus e da terra. Aquele que falou a Moisés que eu sou, enviou-te. Jesus, quando lhe foi questionado, ele disse que eu sou. É um dos atributos, porque o verdadeiro nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. Okay. Isso de Deus, Elohim, Emmanuel, tudo são atributos. Mas o nome de Deus, o seu nome, não é Jeová. Jeová é um atributo também de Deus. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu nome. Por isso, se nós vermos no livro de Apocalipse, né, como em todo o livro, o autor sempre acaba de assinar. E aí nós temos o Senhor Jesus Cristo. O autor, o que inspirou aqueles cujos livros nós temos nesta Bíblia que nós aqui temos. Então, vemos que Deus dá uma mensagem a um profeta. Quer dizer, além do chamamento, que é chamar. Porque todo profeta, um dia ou outro, foi chamado. Além do chamamento, tem a comissão que Deus dá-lhe, que manda-lhe. Olha, você farás isso. Bem, o teu objetivo é isto. Você vai vir tirar o meu povo daí. Você farás isso ou acolá. Você farás assim por diante. Então, desculpa, apóstolo, significa que Deus deu um chamamento ao verdadeiro profeta? Sim, todo verdadeiro profeta tem 3 pontos. E eu expliquei primeiramente o chamamento que eu descrevi. Sim. Expliquei a comissão que eu descrevi. Agora estou a atender a ir no 3º ponto, que todo verdadeiro profeta deve ter ou tem. Então, é ali que vamos conseguir, então, depois vir na tua questão, para podermos enquadrar a resposta, como identificar um verdadeiro profeta. Ok? Então, depois Deus dá-lhe uma mensagem. Qual é a mensagem que Deus... Aquilo depende. Depende do tempo. E nós podemos ver isso nas Sagradas Escrituras. Moisés teve uma mensagem, que é diferente da mensagem de, por exemplo, Enoque. A mensagem de Moisés é diferente da mensagem de Enoque. A mensagem de Noé é diferente da mensagem de Moisés. Noé teve uma mensagem. Ele foi chamado, foi comissionado e foi dado uma mensagem para ele poder apregoar a todos os vivos em seus dias. Cada profeta tem uma mensagem. Por exemplo, um profeta não tem uma igreja. Um profeta tem uma mensagem. É isto que identifica. Então, posicionando, para entrarmos diretamente à sua questão, podemos encontrar que todo verdadeiro profeta deve ter um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Bom, você é um profeta, mas está bem, o que é que Deus disse? O que é que Deus deu-te para poder vir nos apregoar? O que é que Deus deu-te para poder vir dizer à humanidade o que nós não conhecemos? Vejamos. Por exemplo, o apóstolo disse que um profeta não pode ter uma igreja. Um profeta não tem uma igreja. O que identifica um profeta não é uma igreja. Isaías foi um profeta, mas o que nos identificou, ou que caracterizou que Isaías é um profeta, não é uma igreja, não é porque ele chama igreja, mas uma mensagem. Por isso nós temos o livro de Isaías. O que caracteriza Moisés de um profeta é que Moisés teve uma mensagem. Temos 5 livros de Moisés. O que caracteriza um profeta é o chamamento, a comissão e uma mensagem. Quer dizer, todo profeta... Então, olha, vê algo. Eu vim aqui. Eu cheguei. Eu estava a perder-me. Mas tinha alguém com uma mensagem que saiu daqui para poder pegar-me.
Então, a sua mensagem era para poder trazer-me até aqui. Agora, se qualquer um só fosse buscar bem embaixo, sem ninguém mandar-lhe, então ele não tem uma mensagem. Então significa, se um profeta não tem uma igreja, e o que tem acontecido nas igrejas atuais? Porque uma igreja que tem um profeta, o profeta está a dizer que, o apóstolo, desculpa, está a dizer que um profeta não deve ter uma igreja. Mas atualmente nós temos várias igrejas e dentro dessas igrejas nós encontramos profetas. Bom, a tua O que questão... o apóstolo tem a dizer concernente a essas profecias dentro das igrejas? Bom, a tua questão ajuda ainda a estarmos mesmo nesta resposta da tua primeira pergunta de como identificar um verdadeiro profeta. Então, aí, eu penso que não vamos nos basear em identificar os falsos, sem que, primeiramente, possamos identificar o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Porque não basta dizermos que, não, bom, esta água é falsa. É falsa. Ou essa água é falsa. Esta também vai vir, não, bom, este copo chave no como é falso. Bom, esta mesa é falsa. Bom, esse estúdio é falso. Bom, isso não basta. Vocês precisam também saber qual é a água verdadeira. Qual é a chave da verdade? Qual é o programa verdadeiro? Compreendes? Exatamente. A tua questão ajuda-me ainda a estar... Esta tua segunda questão ajuda-me ainda a estar nesta... Na primeira, ok. De como identificar um verdadeiro profeta. Bom, conforme eu realcei, o verdadeiro profeta tem tudo isso. Um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética. Mensagem esta que não é repetição das mensagens dos seus antecessores, predecessores. O português é um pouco complicado, mas é isso ali. Os seus antecessores, ok? Quer dizer, Moisés, quando veio, não veio apregoar o que Enoque apregou na sua geração. Quando Isaías veio apregoar, Isaías não veio pregar o que Samuel ou Daniel apregou na sua geração, mas Isaías veio apregoar a revelação de Cristo. Quer dizer, a mensagem de Isaías é Cristo. Porque por isso que o irmão João disse em João 1:1 que no princípio era a palavra. E a palavra é Cristo. E eu, bem logo no início da tua primeira questão, exatamente, eu citei a mostra em 7, que diz que Deus não faz nada sem que primeiramente revele a sua palavra, quer dizer, revele Cristo, quer dizer, revele-se a si mesmo, a quem? Ao profeta. É o que está escrito nas Escrituras. Okay. Quer dizer, Deus revela, quando estamos a dizer que Deus revela a sua palavra, Deus revela a si mesmo. Porque a palavra, quando a palavra de Deus é Cristo, Ele próprio é Deus. Não é uma outra coisa. Deus é a palavra. Então, quer dizer, vejamos de que todo verdadeiro profeta, ele apregou a revelação de Jesus Cristo. Que é Cristo. E eu disse que, só estava a realçar, eu lembrei-me agora que Paulo não apregou a mesma mensagem que Pedro. Paulo disse assim: a mim me foi confiado o evangelho da circuncisão. E a Pedro foi lhe confiado o evangelho da circuncisão. E a mim me foi confiado o evangelho da incircuncisão. Okay. Não, são mensagens diferentes, em tempos diferentes. Por isso que o que Paulo apregou não é o mesmo que Pedro apregou. Ambos apregoaram Cristo. Porque Cristo é a palavra. Pregar Cristo não é o que nós hoje vemos falar: Jesus te ama, Jesus te quer. Não, isso não é pregar Cristo. Cristo é palavra. Esta palavra é ampla. A palavra de Deus tem mandamentos, tem preceitos. Por exemplo, o livro de Isaías é Cristo. O fato de Isaías não citar, por exemplo, Cristo, mas citou, digo, se não recitasse Cristo, não deixaria com que a sua mensagem fosse Cristo. Porque a mensagem de Isaías é Cristo. Porque Cristo é a palavra. Então, como identificar o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, ele tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética que não é repetição das mensagens dos profetas antes dele, mas a revelação do nosso Senhor Jesus à sua geração. E como identificar o falso profeta? É o contrário disso tudo. O falso profeta não tem uma mensagem. Se ele dizer que tem uma mensagem, você vê? Vejamos. Os fariseus
Já ouvi falar sobre isso? Já ouvi falar. E os saduceus, a mesma coisa. Eram os religiosos dos dias de Jesus de Nazaré. Mas eu quero saber algo. Desculpa, embora és tu quem faz aqui as questões. Ok. Mas é como uma espécie de retórica para poder sustentar o meu fundamento. Não, mas eu não estou para responder nenhuma questão, atenção. Não, e as minhas questões não são até que é somente um complemento do que eu quero dizer. Por exemplo, ok. os fariseus para com o seu povo. Como agora identificar o falso profeta? Já que eu pude realçar sobre o verdadeiro profeta. O falso profeta, ele é fundador de uma religião ou de uma denominação religiosa. Okay. O falso profeta, ele alega-se ser discípulo de um profeta que não viveu no mesmo tempo que ele. Como assim? Não consegui perceber muito bem. Bom, o falso profeta, ele virá, por exemplo, vamos nos dias de Jesus, ele vai dizer que não, meu profeta é Moisés. Mas nos dias de Jesus, quem estava vivo era Jesus ou era Moisés? Jesus. Mas você acredita que os que estavam lá nos dias de Jesus, havia um discípulo de Moisés? Mas alguém discípulo significa aluno. Aluno, okay. Discípulo é aluno, quer dizer, você vai ser aluno de alguém que você não conhece. Eu não sei se isso existe em qual mundo. Porque aluno, discípulo é aluno. Quer dizer, o aluno e o profeta é que nem o mestre, o professor, ok? Então, eu estou a falar que não, eu assim hoje, estou a falar só discípulo de Isaías. Até podem me acreditar. Vai ser difícil, não? Porque Isaías, eu não conheço Isaías. O meu professor é Isaías. O meu professor não viveu no mesmo tempo que eu nem lhe conheço. Assim como quem diz, meu presidente hoje é Agostinho Neto. Assim, você bem estás a me ouvir, estou a falar aqui. Você não compreende que eu estou a brincar ou eu estou louco. Não é? Meu presidente, o presidente do meu país, Angola, é Antônio Agostinho Neto. Isso pode ser verdade hoje? Não pode ser verdade. Por quê? Porque ele não é presidente de Angola hoje. Ele foi presidente de Angola até um determinado tempo e de um certo povo que viveu no tempo em que ele era presidente. É assim também como identificar um falso profeta. O falso profeta hoje, ele pode vir dizer que não, ele é discípulo de Jesus de Nazaré. Sim, porque, por exemplo, todo cristão alega ser mesmo seguidor de Jesus Cristo. Bom, é isso ali então. Se alguém vem dizer hoje, ele é apóstolo de Jesus de Nazaré. Bom, ele é um demônio. Então é um falso apóstolo. É um falso profeta. Por quê? Porque, mas, como eu estou realçando, você pode aceitar com que eu seja, ou possa dizer aqui, em pleno programa, olha, telespectadores do programa Onde Há Esperança, o presidente de Angola, o presidente do meu país é Antônio Agostinho Neto. Você irás aceitar isso? Não. Por quê? Porque ele já não faz parte deste mundo. Bom, agora, onde está Jesus de Nazaré que estabeleceu as pessoas como apóstolo? E o que a Bíblia Sagrada fala sobre Jesus Cristo de Nazaré? Bom, compreendamos, boa questão. Jesus Cristo, o Deus Supremo, ele sempre encarna-se. Ele encarnou-se em um corpo de um homem chamado Nazareno. Ele encarnou-se para uma missão, para duas missões, não uma missão. A primeira missão era uma missão profética, segundo Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, como profeta. A segunda missão é para o resgate da humanidade. Quer dizer, ele veio morrer para você, para todos que nos acompanham, para todos quantos respiram, para todos quantos vivem hoje. Então, como profeta, este homem, o Nazareno, teve 70 discípulos e 12 apóstolos. E todos eram judeus. E ele ainda disse aos seus apóstolos, perguntaram-lhe, bom, Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir. O que é que vamos ganhar com isso? Quer dizer, as pessoas que lhe perguntaram estavam vivos, estavam com ele, falaram com ele, comeram com ele. Maria Madalena viu Jesus. Se alguém trazer aqui duas fotografias e questionar, ou então colocarmos aqui os homens da produção, colocarem aí duas fotos, e falando quem dentre os dois é Jesus de Nazaré, ninguém vai conseguir responder. Mesmo os que dizem que são apóstolos de Jesus hoje, não vão conseguir responder quem é Jesus ali. Ele não conhece. Mas se a Maria Madalena estivesse aqui, mostrasse, ela conseguiria mostrar que aí não tem ou tem. Jesus, porque ela viveu com ele. Bom, então, o que com isso
é o que eu quero dizer. chegar. Eu quero dizer que Jesus de Nazaré, como profeta, já teve 70 discípulos e 12 apóstolos. Ok. E esses todos eles já morreram. Uhum. Não há mais um apóstolo de Jesus hoje. Será? Desculpa. Deixa-me só eu terminar Ok. não perca a tua questão. Ok. De modo com que eu termine o meu raciocínio lógico. Sim. Peço desculpas. Vem aqui. Não tem de quê. Ok. Vem aqui. Nos dias em que Jesus de Nazaré esteve na terra, ele era a prova para todos os vivos. As pessoas têm que crer nele para serem salvos, têm que rejeitar nele para serem condenados. Então, se as pessoas já seguiram ele enquanto estava na terra, mas agora você vê que após ele cumprir a segunda promessa, eu disse que ele teve 2 missões, como profeta segundo Deuteronômio 18, porque ela disse àquela mulher samaritana que, bem, eu fui enviado, ele disse isso várias vezes aos seus discípulos, não idem às nações, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos falar em Israel. Tanto faz. Uhum. Ok? Quer dizer, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, agora nós somos também, Angola faz parte também dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Angola faz parte. Bom, eu não sei. Os que dizem ser apóstolos de Jesus lá no Brasil também fazem parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Já que o próprio Cristo falou que o próprio Jesus disse que eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele disse aos seus discípulos, não idem às nações. Ok. Mas eu vou chegar até ali, essas 15, essas que podem talvez realçar. Mas deixa-me eu dar a continuidade do meu raciocínio lógico. Agora vê algo. Como é possível hoje pessoas auto-intitularem-se apóstolos de Jesus? É aí que eu disse. Mas as igrejas consagram apóstolos e profetas. Bom, mas esse mas é uma outra questão, mas é um outro campo. É só agora vamos ir nas escrituras, qual igreja consagrou um apóstolo, qual igreja consagrou um pastor. Bom, o que nós vemos hoje é desordem. É desordem? É desordem. Em Levíticos capítulo 8, Levíticos capítulo 9, foi Moisés quem estabeleceu o sacerdócio na sua geração. Mas eu não quero vir ainda para esse campo, mas eu retorno aqui. Tenho que terminar aí onde eu estou. Ainda fiquei por sim, também tem uma questão. Mas eu penso que nós temos muito tempo ainda. Essa expressão estar bem posicionada. Exatamente. Bom, é assim. Conforme eu dizia, não é possível. Agora você vê algo. As pessoas dizem, não, mas nós não somos discípulos de Jesus. Veja, quando Jesus, após ele cumprir a segunda missão, por isso que ele teve 2 missões. A primeira missão era como profeta, segundo Deuteronômio 18, que era somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele teve seus apóstolos e discípulos, por sua vez, e todos eram judeus, não havia nenhum americano, nenhum angolano, nenhum asiático, assim, perdão, nenhum congolês, assim por diante, todos eram judeus. E após ele cumprir a segunda missão, que era o resgate, morrer para você e para mim, após Deus encarnar-se no Nazareno, após a crucificação, aquele homem nazareno que teve discípulos e apóstolos, parou lá. Okay. Terminou mesmo ali naquela cruz. Mas Deus, que encarnou-se nele, ressuscitou. Ok? Deus ressuscitou. Agora veja, eu acredito que eu estive aqui na quinta-feira. Exatamente. Mas quando eu entrei, vocês não reconheceram. Quando eu entrei aqui, vocês não reconheceram. Como assim? Não consegui perceber muito bem. Como mas assim? Eu disse, eu estive aqui na quinta-feira. A quinta-feira passada. Exatamente. Passou 7 dias. Estou aqui novamente. Eu ouvi. Vocês não me reconhecem, não deram conta que é o apóstolo Hugo Zé da... Não, damos conta sim. Mas agora, como é possível alguém que conviveu contigo, comeu contigo, pregou contigo, depois do 3º dia, aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús andaram com ele, mas não lhe reconheceram. Okay. Por quê? Porque ele é Deus. Encarnou-se em um outro homem. Não era mais um Nazareno. O Nazareno ficou lá. Não sei se eu percebi muito bem. Significa que Jesus Cristo morreu. E atualmente, podemos assim dizer que há um outro Jesus. Bom, não. Deus não morre. O que morreu é o Nazareno, que foi crucificado. Jesus Cristo, nesse caso. Deus encarnou-se em um corpo.
Deus encarnou-se em um corpo, o Nazareno. Ok? Mas em corpo de quem? Não estou De Jesus de Nazaré. Ok, Jesus Cristo é um Deus morreu. todo-poderoso. Jesus Exatamente. Cristo. Sim. Ok? Porque Jesus, ele era o filho do homem e filho de Deus. Ok. Como filho de homem, ele era profeta. Como filho de Deus, era o Deus supremo. Supremo. Jesus Cristo encarnou-se em um corpo, Jesus de Nazaré. Aquele corpo, lá no madeiro, lhe crucificaram. Sim. O corpo do que Deus encarnou-se, foi crucificado o corpo. Mas o Deus Supremo que encarnou-se naquele corpo, lá. Ele ressuscitou, saiu lá. Mas o corpo ficou lá. Ele encarnou-se em um outro homem. Que homem? Nós não estamos a Aquele homem, se aquele homem estava a caminho de Emaús. Então, Ok. eu quero explicar-te que Jesus não tem como, Jesus de Nazaré, não tem como ser discípulo de ninguém, perdão, não tem como ser profeta de ninguém hoje. Ok. Por que não tem como ser profeta de ninguém hoje? Porque o Jesus de Nazaré, que veio como profeta na terra, que teve 2 missões, ele como profeta, seu ministério profético terminou, acabou. Lhe crucificaram, ficou lá. Deus ressuscitou. Quando Deus ressuscitou, não voltou daquele corpo do Nazareno. Por isso que quando os discípulos que estavam a caminho de Emaús se encontraram com ele, estavam conversando com ele, mas não lhe reconheceram. Ok. Por que não lhe reconheceram? Por isso que antes de eu poder trazer este fundamento aqui, eu disse, bem, eu estava aqui na quinta-feira passada. Quando eu estive a entrar, vocês não me reconheceram. Você não conseguiu sim, te reconheci. Mas Jesus de Nazaré, os seus discípulos que estavam com ele, que comeram com ele, conviveram com ele durante anos, não lhe reconheceram que era ele. Que era Jesus. Mas a Bíblia diz que era ele. Mas agora, como isso é possível? A gente nunca se pergunta, é porque ele é Deus. Ele pode vir de diferentes maneiras, de diferentes formas. Ele é Deus. Ok? Ele, quando disse, façamos o homem à nossa imagem. E semelhança. É na imagem de Deus como homem. A águia, a águia fez a águia a sua imagem como ele é águia. Fez o leão a sua imagem como ele é leão. Ok. Tudo é a sua imagem. E ele dizia os seus atributos. Não é porque tinha pessoas que estavam a ajudar Deus a fazer os seres humanos ou a fazer os animais. Não. Era ele a falar os seus atributos, manifestando o seu poder. Façamos o homem à nossa imagem. E semelhança. Ele um dia seria manifestado desta mesma maneira. Você vê? Então, os discípulos de Caminho de Emaús não lhe reconheceram. Porque ele é Deus. Com isto eu quero dizer que é impossível na terra haver apóstolo de Jesus de Nazaré. É impossível na terra haver discípulos de Jesus de Nazaré. Eu lembro-me que nas minhas explanações eu dizia de que, bom, eu queria dizer, mas não havia terminado. Eu posso terminar agora, já que estou neste fio de pensamento daqui a sua. Ok. Eu queria dizer o seguinte: as pessoas podem dizer que eles são discípulos de Jesus de Nazaré. Mas agora, os seus discípulos uma vez perguntaram: Senhor, nós abandonamos tudo para seguir. Então, o que será de nós? Vamos ganhar o que com isso? Com quem diz? Jesus disse: quando o Filho do Homem será sentado no seu trono, 12 tronos serão julgados. E vocês julgarão. Tá vendo? Deixa eu falar os seus apóstolos. Ok. 12 tronos serão colocados. E vocês julgarão as 12 tribos de Israel. Então, se os apóstolos de Jesus vão julgar as 12 tribos de Israel, ou se alguém é discípulo de Jesus, ou é apóstolo de Jesus, vai me julgar qual é a tribo. Não, mas se não há discípulo de Jesus atualmente, os discípulos são discípulos de quem, afinal? De quem? Aqui também vamos chegar. Essa mais é uma outra questão. Antes dessa questão, há uma outra questão. Que eu é necessário eu retornar para responder aquela, depois para dar a sequência desta questão. Sim, porque eu acredito que o pessoal lá em casa não está conseguindo perceber muito bem. Certo. Porque eu até agora também não consegui ainda perceber muito bem. Atualmente, se não existe discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, isso eu consigo compreender que automaticamente existe um novo profeta cá na terra enviado por Deus
e que atualmente tem os seus discípulos. Será que é sobre esta questão? Bom, surge como uma terceira questão, mas para mim não ainda naquela outra, eu vou responder à segunda, que é nesta linhagem, se as pessoas não são discípulos de Jesus de Nazaré, são discípulos de quem? Depois vemos nesta outra questão. As pessoas são católicos, são protestantes, são evangélicos, são benamistas, são pentecostais, são assembleanos, são isso, são tocuistas, são quimbanguistas. Esse que eles são. Não são verdadeiros? Bom, Pedro era discípulo de Jesus de Nazaré. Ele só era discípulo de Jesus de Nazaré. Ele já não era mais fariseu. Ele era fariseu outrora. Depois, quando se converteu a Cristo, deixou de ser o nosso discípulo de Jesus. Então, você não pode ser católico, mas também é evangélico. Isso aqui Faça-nos compreender um pouquinho. Bom, a questão foi, se as pessoas não são discípulos de Jesus, são discípulos de quem? É o que eu disse. Eles são católicos, são evangélicos. Esses que dizem ser discípulos de Jesus de Nazaré, não são, e o que eles dizem que eles são o que eles são. O que eles são? Católicos, evangélicos, pentecostais, são assembleanos, são batistas, são anglicanos, são maicaris, são budistas, são muçulmanos, são roso-cristãos. Eles são qualquer coisa, excepto discípulos de Jesus de Nazaré. Agora, há um povo peculiar, um povo de lá, que são discípulos de um profeta vivo para os nossos dias. Mas quem é esse profeta vivo para os dias atuais? Agora vou para essa pessoa lá em casa também quer saber. Bom, é isto. Agora eu vou para esta tua questão. Okay? São muitas questões que a Ana está aqui a fazer. Mas eu consigo pegar todas. Eu não perco em nenhuma delas. Mas como o objetivo é posicionar os telespectadores, quem é este profeta? Bom, vamos ter que ir nas Sagradas Escrituras. Antes de tocar já... Sim, para mostrar o profeta, o seu ministério. Porque você vê algo. Quando Paulo veio à Terra, Paulo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 47, que ele é Isaías capítulo 9, versículo 49, 6. Até os confins da terra. Paulo foi escolhido como a luz das nações. O Paulo mostrou em que ele veio cumprir em Atos capítulo 13, versículo 47. Também que veio cumprir Isaías 43. Isto está em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3. Vamos dizer assim. Ou vamos ver o que Isaías 40, versículo 3 diz. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Está escrito assim. João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. No deserto. Mas agora, havia pessoas que dizem: mas aí não está falando que vai vir um profeta. Mas Jesus disse que eu sou a voz do que clama no deserto. Ele veio em Isaías 43. Para os nossos dias, também é um profeta. Porque é uma promessa para os nossos dias. Não deve haver um profeta para os nossos dias sem que haja uma promessa. Tem que haver uma promessa. Mas quem é este profeta? Para que haja um profeta. Temos que ir nas Escrituras. Mateus capítulo 25, versículo 6. Diz assim: à meia-noite, um clamor. Eis o esposo. Ide ao seu encontro. Bom, aí podemos posicionar-nos. Quem são as virgens? As virgens são todos os filhos de Deus. Quem são as loucas? As prudentes como as loucas. São todos os filhos de Deus. As virgens loucas como as virgens prudentes. Ou as sábias e as tolas. Depende de como as pessoas possam realçar. São todos os filhos de Deus. Quem é o noivo? Bom, eu penso que qualquer um sabe quem é o noivo. Exatamente. O que criou os céus e a terra. O que deu-nos a graça de estarmos aqui hoje. Aqui hoje para falarmos sobre este tema. Este é o noivo. Exatamente. O Senhor Jesus Cristo. O meu Deus. A quem eu adoro e a quem eu sirvo. Amém. Agora, bom, e quem é a voz que clamou? Quem é a voz que clamou? A voz que despertou as virgens para ir ao noivo. Vê,
Aqui podemos nos posicionar que o noivo é Cristo. Né? Estamos em acordo até aqui. O noivo é Cristo. As virgens são todos os filhos de Deus. Mas quem é a voz que clamou, que despertou as virgens? Porque para as virgens poderem ir ao noivo, eles foram despertadas. Ok. Que eles despertou é um clamor. Okay. E um clamor, quer dizer, é uma mensagem. É uma mensagem de despertar. Um clamor é uma mensagem. Então, quem é o noivo? O noivo é o mensageiro para os nossos dias. Esta promessa cumpre-se para os nossos dias. O noivo é o profeta para os nossos dias. E quem é este próprio profeta? Quem é? Bom, antes de eu realçar quem é o profeta, vamos mais ir nas Escrituras. Em Marcos capítulo 13, versículo 35, a palavra diz: não sabeis a que hora o dono da casa vem. Ok. Aí as pessoas sabem quem é o dono da casa. É Jesus. Sim. Se é na manhã, ou à tarde, ou à meia-noite, ou no cantar do galo. Amanhã ali tipifica Israel. Israel é amanhã, a Ásia, o continente asiático. Na manhã, o sol ela apenas será assim branco, de manhã cedo. Assim, espécie branca, o sol. Os asiáticos, de manhã, amanhã o sol é amarelo. O sol quando está a nascer é amarelo. O sol de manhã quando ela está a vir é amarela, assim que nem amarela. Okay. Os asiáticos, como os chineses, são de aspecto de tez amarela. Significa que essa manhã ela é Israel. Okay. Não é um outro lugar. Tem ao meio-dia. O meio-dia, o sol ela apanda sendo assim branca. O meio-dia é a Europa, onde Deus levantou tantos mensageiros de Deus, como aquilo que já ouvi falar, Martin Lutero, João Wesley, John Knox, John Spurgeon, John Whitfield, grandes mensageiros que Deus levantou lá na Europa, ao meio-dia. E temos a tarde, que é o entardecer, que é a América. No entardecer, vejamos de que lá para as 17 horas, o sol ela aparenta ser assim vermelho, lá por volta do entardecer, da tarde já, ao entardecer. E ali vemos a promessa de Zacarias, capítulo 14, versículo 7. Haverá luz no tempo do entardecer. E a Bíblia diz, da carta que eu citei, Marcos 13:35, não saber de que hora luz vai vencer amanhã ou no entardecer, à tarde. E a Bíblia deu promessa da tarde. Okay. Zacarias 14, 7. E vemos que os primeiros habitantes da América foram os indianos. Os indianos são assim de tez, aspecto vermelho. E o mensageiro de Zacarias 14, 7, que já não se encontra entre nós, foi alguém de origem indiana. Os seus avós eram indianos, sua descendência era indiana. A promessa cumpriu-se lá. Agora, à meia-noite, nós aí vemos que a meia-noite é a África. Pois não, a meia-noite. A meia-noite é a África. Por que a meia-noite é a África? Bom, a meia-noite como é que é o clima? É escuro. É noite. Bom, e agora como nós somos? Nós, africanos. Qual é o aspecto da nossa pele? Escura. Nós somos negros. E a Bíblia diz que esse clamor de Mateus 25:6 não vai acontecer na manhã. Não vai acontecer à tarde. Não vai acontecer ao meio-dia. Mas este clamor vai acontecer à meia-noite. Quer dizer, no meio dos negros. O clamor prometido em Mateus 25:6 foi prometido à meia-noite no meio dos negros. E quem é este profeta? Este profeta é um africano. Deus, para os nossos dias, suscitou um negro africano. E o seu nome é Caco Filipe. O seu nome não está na Bíblia, porque a Bíblia não anuncia nome. Mas a Bíblia anuncia ministério. Por isso que lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, não tem o nome João Batista, mas tem um ministério. Ministério daquele que clama no deserto e que prepara o caminho do Senhor. E um profeta, cujo nome os seus pais deram, João Batista, ou bem dizer, o anjo disse ao seu pai, para dar-lhe este nome, João Batista, este homem disse que não, eu sou a voz do que clama em Isaías capítulo 40, versículo 3.
Você vê? Então, o profeta hoje é o mensageiro de Mateus 25:6, Caco Filipe. É o único verdadeiro cá na terra? Sim. Já não tem mais nenhum profeta verdadeiro? Profeta mensageiro já não há. Bom, hoje as pessoas ou são discípulos de Caco Filipe, ou são evangélico, ou são protestante, ou pentecostal, ou assembleano. Então, eles podem ser também um adventista, podem ser qualquer coisa, mas não são cristãos. Alguém torna-se um verdadeiro cristão quando ele identifica Cristo através de um ministério. Quer dizer, quando ele é discípulo de um profeta. Vejamos, bom, não vamos só nos apressar, pensemos já discípulos de Nazaré. Okay. Eu digo isso aos nossos telespectadores. Depois de Jesus de Nazaré, vinha Timóteo. A Bíblia fala de Timóteo, Tito, Silvano. Mas agora, por que Timóteo, Tito, Silvano não foram discípulos de Jesus de Nazaré? Por que eles foram discípulos de Paulo? Então, significa que o profeta Caco Filipe, sendo o único profeta verdadeiro cá na terra, também tem os seus discípulos. Todo verdadeiro profeta é o mestre. Ele é o mestre, ele tem discípulo, não tem igreja. Não tem denominação religiosa. Ok? Um profeta tem discípulos. É isto que identifica um profeta. Ele tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem. E a sua mensagem transformará ou terá discípulos que vão seguir a sua mensagem. E o que é a sua mensagem? É Cristo. É Cristo. As pessoas não vão poder, por sua vez, afiliar-se a uma religião. Mas os pastores de várias religiões também primam por Cristo, ou seja, pregam Cristo. Como é que o apóstolo caracteriza isto? Sendo que está a dizer aqui, afirmando categoricamente que as religiões, ou seja, as denominações, são totalmente falsas. Bom, antes deles já haviam pessoas como eles. A serem voluntários na colheita de Deus. Já havia os fariseus. Os fariseus pregavam a Abraão. Também já faziam isso os fariseus. Então, não é novo hoje alguém pregar algo que ele próprio não viveu. Então, vê algo. Se Timóteo, que veio após Jesus de Nazaré, não foi discípulo de Jesus de Nazaré, já você que está me acompanhando, que está por lá, por que não fica discípulo de Paulo? Mas algumas pessoas, desculpa apóstolo, mas eu acredito que lá em casa o pessoal também defende. Este profeta que o apóstolo acabou aqui de mencionar, também caracterizam como um falso profeta. Eu acredito que os internautas lá em casa que estão a nos acompanhar, também caracterizam o profeta Caco Filipe como um falso profeta. Bom, o que diz é verdade, mas é por ignorância. As pessoas são ignorantes. Os seres humanos são ignorantes. Por isso que quando, em Gênesis capítulo 7, quando Deus viu, sabe o que a Bíblia diz? Deus viu que a terra estava corrompida diante de Deus. Aos olhos de Deus a terra estava corrompida. Não é diante dos homens. Para os homens tudo estava bom. Mas era diante de Deus que a Bíblia diz que a terra estava corrompida. Os homens são sempre ignorantes. Agora vê algo. Vamos agora chamar um profeta de falso. João capítulo 7, versículo 50 a 52. Quando estavam a chamar-se Jesus, Jesus disse, mas a nossa lei diz que podemos julgar um homem sem que primeiramente possamos ouvi-lo. Então nós temos que ouvir primeiro antes de chamarmos de falso, é isso? E eu quero abrir um parênteses. Ok. As pessoas têm a oportunidade de procurarem saber quem realmente é este. Vão na Play Store ou na App Store, podem instalar o aplicativo do profeta Caco Filipe, pesquisando por Mateus 25:6 ou Mateus 25, 2.6. Existe um aplicativo que tem a revelação do Senhor Jesus Cristo para os nossos dias, que tem a palavra do que Cristo revela a Caco Filipe. Lá está. As pessoas precisam ler a sua mensagem para agora dizer se ele é falso ou verdadeiro. O verdadeiro. Então, estarão a julgar do que eles próprios leram ou ouviram. Temos que caracterizar alguém. E quando eu digo, eu mostro que as pessoas são falsos, mas agora eu estou aqui a mostrar. Os líderes religiosos são falsos, mas quem na Bíblia
qual dos profetas cuja Bíblia narra fundou uma igreja pentecostal? A Assembleia de Deus. Então significa que também os da Pentecostal são todos falsos? Bom, eles próprios sabem isso, porque os próprios pentecostais são quantos? Muitos são pentecostais. Bom Deus é pentecostal. A Assembleia de Deus, que são de Marco Lúcio, Ministério Gênesis, do não sei mais quanto, muitos Assembleia de Deus pentecostal. É muito. Cada Assembleia de Deus tem o seu movimento. Mas isso é o quê? É Deus. É Babilônia. Aí vamos ir em Gênesis. Toda esta confusão de línguas chama-se Babilônia. Esse prega Jesus. Esse prega Jesus, mas esse batiza dessa maneira. Aquele batiza daquela outra Não, mas o Espírito Santo pode tocar em cada um. Por exemplo, fala-se muito nas igrejas sobre o discernimento espiritual, algo que o apóstolo não tocou, esta questão do discernimento espiritual. Como é que o apóstolo vê esta questão? Porque, por exemplo, eu posso estar aqui com o apóstolo nesse momento e alguma coisa me tocar a dizer que, pronto, o apóstolo também é um falso cristão. Como é que o apóstolo olha para essa questão? Bom, em João é dito, quando o Espírito Santo vier, vos conduzirá em toda a verdade. Okay. O Espírito não conduz as pessoas numa meia verdade, ou num terço da verdade, não. O Espírito Santo, quando vive em alguém, lhe conduz em toda a verdade. Significando de que, se alguém tem um verdadeiro Espírito Santo, nós não vai conduzir a toda a verdade. A verdade é a mensagem. A verdade é Cristo. Ok. Que é a palavra. Ok. E a mostra diz que Cristo vem a quem? A palavra vem a quem? Ao profeta. Um profeta é a boca de Deus. Ninguém pode duvidar disso. Mateus capítulo 4 diz assim, não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, aí vamos encontrar um pouco de língua portuguesa. O meu filho domina melhor. Então, aí o verbo sair está no presente do indicativo. Aí não diz que o homem vê do que saiu da boca de Deus. Estamos de acordo. Mas do que sai da boca de Deus. Quem é a boca de Deus? É um profeta. Apóstolo, nós estamos a ficar mesmo sem tempo. Este tema é um tema super pertinente. Que aqui acredito que o pessoal lá em casa estão assim ainda curiosos para saberem mais sobre este tema, mas infelizmente estamos mesmo a ficar sem tempo. Mas eu acredito que não vamos ficar por aqui. Com mais calma, nós vamos voltar um outro dia para darmos continuidade deste tema, porque é mesmo super importante. Eu estou a ver aqui o apóstolo quanto a este tema. E eu estou super feliz pelo apóstolo ter aceitado o nosso convite para poder abordar sobre o tema em questão. Então, eu gostaria que o apóstolo, muito rapidamente, deixasse aqui as suas últimas considerações e, posteriormente, os seus beijinhos lá em casa. Bom, primeiramente eu queria agradecê-la pelo convite e a toda a produção aqui do programa Onde Há Esperança e que o Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar. Muito grato estou por ter me dado este convite e de aqui está. Eu queria realçar ou convidar a todos quantos estão podendo nos acompanhar, realçar dizendo-lhes de que nem tudo que é amargo é ruim. Ok. Exato, nem tudo que é amargo é ruim. Parem de dizer, mas quem é Caco Filipe? Mas quem este está a dizer? Por que ele está a dizer isto? Mas quem é ele? Bom, você tem a oportunidade de procurar saber mais a respeito deste mensageiro de Mateus 25:6, que é o Caco Filipe. Ele tem um aplicativo para telemóveis. O seu aplicativo tem mais de 100 pregações escritas e 100 pregações em áudio. Todas essas pregações, após você instalar o aplicativo, você não precisa de internet, simplesmente tudo, você consegue usufruir ela em offline. Tu podes ir na Play Store ou na App Store, pesquise por Mateus 25:6, isto é, Mateus 25:2.6. Instale o aplicativo Mateus 25:6. Instalando este aplicativo, você encontrará, não é, a solução dos problemas da humanidade. Por exemplo, há pessoas que eles podem estar a dormir e eles de repente sonham a fazer relação sexual.
Como é que nós caracterizamos isso? Bom, isso é um demônio do inferno. Agora, como ser liberto disso? Há pessoas que podem estar a me acompanhar, eles vivem no espírito da masturbação. Eles já lutaram muito para largar a masturbação, mas não conseguem. Ao ponto que, antes de dormir, vai poder assistir um vídeo de pornografia para poder dormir à vontade. Como ser liberto disso? Há pessoas que formaram-se, estudaram, mas não conseguem ter sucesso. O que está por trás desta barreira? Este aplicativo responde estas e várias outras questões. Então, são pontos pertinentes. As pessoas sonham, eles dormem, sonham, mas não conseguem interpretar os seus sonhos, não conseguem entender os seus sonhos. Enquanto que o sonho é a comunicação de Deus para os homens, é a forma que Deus fala com os homens. Como poderes entender os teus sonhos? Como ter a capacidade de compreender os seus sonhos? O capítulo 155, 156 e 157 desta mensagem que Cristo tem dado ao profeta Cacó Filipe, descreve, mostra como entendermos os nossos sonhos. Porque é importante um homem compreender os seus sonhos. Um homem que não entende está andando em contramão diante de Deus. Porque tudo quanto vai nos acontecer um dia, Deus já nos adverte através dos sonhos. Deus nos mostra. Só que nós é que não temos a capacidade de compreender os nossos sonhos. Como compreender os teus sonhos? Este aplicativo também tem a resposta. Okay. Os capítulos 155, 156 e 100. Instale, é gratuito e Deus vos abençoe. E um outro dia, quando o apóstolo voltar aqui, vai nos fazer compreender mais ou menos sobre os sonhos e as visões, e não só também revelação, porque há quem confunde revelação, sonho e visão. Com certeza. Então, mas pela próxima, o apóstolo terá a responsabilidade de responder cada questão que será feita aqui no nosso programa. Gratuito. Agradecemos imenso pela presença do apóstolo aqui no programa Onde Há Esperança. Mais uma vez, eu agradeço. Pois é, tudo que é bom dura pouco. Dizer que este é o programa Onde Há Esperança. Terminamos assim com o nosso convidado, o apóstolo Hugo Zé da Costa. Dizer a si que está aí do outro lado, quem você quer ver aqui no nosso programa? É só deixar aí uma mensagem ou faz questão de deixar para o nosso WhatsApp, que é o 928 95 55 28. Obrigada a si que nos acompanhou desde o princípio até o fim. Dizer que também passou aí vamos ajudarmos os mais necessitados. Obrigada, Cabinda Kunene. Até